vamos voltar, vamos falar um pouco da questão de patrocínio. O Rafael Ribeiro, inclusive, esteve lá, nós mostramos ao vivo pela rede social da NTV, pelo Facebook da NTV, @NTV Patos de Minas, a coletiva do prefeito Deiron Marra, falando dessa situação complicada em patrocínio, ele que, inclusive, está como candidato, e aí até o Cássio Remes mostrava uma obra próximo ao que seria o comitê de campanha e culminou nisso que a gente está acompanhando e até nessa situação onde está o Jorge Marra. E a gente recortou um trechinho do que o Rafael Ribeiro registrou, ele e o Gustavo Brito estão em patrocínio ainda, acompanhando toda essa situação, e a gente traz um trecho do que o Deiron Marra disse nessa entrevista coletiva em patrocínio, agora, nessa tarde. Foi uma tragédia. Eu me enluto com a família, né? Como decretei aqui o luto oficial. Eu me enluto. É um fato que fatalmente pode acontecer com qualquer um. Isso não tem nada a ver com o nosso projeto político. A situação do prefeito aí, Ludmila, ela ficou muito fragilizada no sentido de que o próprio irmão dele e também secretário aí do município cometeu um crime que a gente, até esse momento, avalia como sendo uma situação política, né? Ou seja, implica em muitas situações e implica, inclusive, na tentativa dele se reeleger lá em Patrocínio, né? Pois é, Odair, total situação assim que a gente, às vezes, perde as palavras, perde o curso de ideias, tamanha dramaticidade, tamanho o problema e o desfecho disso tudo. Isso implica claramente na situação política do Deiron Marra e é uma evidência de uma falta de diálogo no momento que deveria ser de diálogo, de conversa, de debate de ideias, de confronto. E a família Marra tem uma tradição política muito forte em Patrocínio, e justamente nesse âmbito da política é uma cidade também que a gente percebe muitos problemas, uma situação muito aguçada, uma paixão muito latente, o que às vezes pode ocasionar uma vedação, a pessoa fica cega e aí acaba acontecendo situações como essa. Outras questões, outros desfechos, outros problemas a gente acompanha com constância, não só em Patrocínio, mas em outras cidades também, quando esse lado em que a pessoa tem que manter o equilíbrio, esse lado emocional em que a pessoa, o candidato e até mesmo seus correligionários, as pessoas que apoiam determinada pessoa deveriam seguir exatamente o contrário do que prega ou do que a gente espera desse momento. Então a gente ficou extasiado, chocado com tudo isso, porque não é algo tolerável, não é algo que a gente espera, ainda mais num momento como esse. O Rafael Ribeiro tem condições de entrar com a gente nesse momento para falar mais dessa situação lá em Patrocínio, Odair? Sim, o Rafael está conosco. Olá, Rafael. Boa noite para você, Ludmila. Boa noite, Odair, a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos trazendo informações a respeito desse crime que chocou a população aqui na cidade de Patrocínio. Eu estou agora com o delegado responsável que vai presidir o inquérito a respeito desse crime. Ele que acompanhou todos os desdobramentos, está trabalhando desde as 8 horas da manhã, agora à tarde acompanhou toda a mesa para saber o que está acontecendo, inclusive para saber a localização do suspeito do crime, que até agora não está documentado. Finalmente, aqui na delegacia, e para falar a respeito desse crime até agora, a polícia não tem muita informação do paradeiro do suspeito, né? Sim, boa noite, é um prazer falar com o senhor, para com o senhor, estamos atualizados nessa expedição. Realmente, logo depois do fato, a gente conseguiu fazer uma cidade, a gente verificou que 20 minutos depois ele fugiu da cidade pelo sentido Poço-Camboa, no sentido Perdiz ou Uberlândia, e desde então nós estamos sendo presentes. Doutor, a gente estava falando aqui agora sobre um fato que ocorreu em torno de uma possível morte através de um autoextermínio. Isso não aconteceu, é apenas boato. E você acredita que essa notícia que se espalhou pela cidade é uma forma de
roubar a atenção da polícia para que ele não fosse localizado? Sim, a gente trabalha com essa hipótese, aliás. A gente não acredita que ele tenha, não há informação concreta, a gente já consultou todos os órgãos, hospitais, sabe, o Corpo de Bombeiros, então não há nenhuma informação nesse sentido. E a gente acredita que sim, essa informação é para desviar a atenção da polícia e permitir que ele ganhe tempo. E como que vai ser traçado agora para presidir esse inquérito? Qual a linha de investigação para saber a possível motivação? Seria mesmo uma briga política? É assim, no momento, minutos antes, a vítima fazia uma live no Facebook. Ele ficou claro, né, que parece que a motivação foi que ele estava denunciando um crime, uma improbidade administrativa, o secretário de obras estava cometendo esse crime, um suposto crime, então ele tomou o celular, né, isso é tudo filmado, toma o celular da vítima e foi tudo motivou ela do autor para pegar o celular de volta. Então parece que a motivação foi essa suposta denúncia de crime que o secretário de obras se sentiu, né, violado, ela também flagrando, fazendo coisa errada. Foi então que motivou a tomada do celular, a perseguição para ter o celular de volta e os tiros. Agora, doutor, como que você trabalha nas primeiras horas a respeito desse crime? Já pediu na justiça uma prisão para ele, já um mandado de prisão para que ele possa ser mal encontrado, se caso ele for encontrado fora do flagrante delito, ele já seja preso pela polícia civil, militar? É sim. Nós tivemos notícia do fato, a gente fez a polícia, né, com todos os mais locais, o local, o apoio para que a gente pudesse fazer o trabalho pericial. Nós já localizamos todas as testemunhas que estavam naquelas filmagens, já foram os qualificados, prendemos as imagens nas câmeras, o DVR, agora nós vamos ouvir todo mundo nesse momento aqui. E logo em seguida, constatando que ele não vai ser localizado mesmo hoje, nós vamos pedir visão preventiva sim, devido à fuga dele. Se for condenado esse crime que ocorreu hoje, um crime brutal, né? Qual que é a pena dele? O que ele pode ser acarretado de crimes dentro desse? Olha, a princípio, ele já cometia de logo de cara um roubo, né? Que todo o celular da vítima, e que seja a vítima, né? Ir atrás dele e aí ele mata. Também provavelmente ele vai responder por homicídio. Homicídio aí por foi uma discussão boa ali, né, uma questão de suposto flagrante dele cometendo um crime, e ele faz isso. Né, também provavelmente, talvez até um meio, porque ele atira nas costas, sabe, vítima de ser armado. E então ele deve um roubo homicídio claramente qualificado. Muito bom. Olha, a gente está aqui junto com o delegado, inclusive verificadoras a respeito desse crime, que devem ser inseridas, inclusive, no inquérito que vai ser julgado, então, pela Justiça, logo após ser encaminhado toda essa denúncia para o Ministério Público. Pergunta a Ludmila ou Daís, se quer fazer pergunta aí para o delegado, ele está aqui ouvindo e pode estar respondendo vocês também. Rafael, eu queria saber do delegado, inclusive, muito obrigada pela gentileza rotineira, está sempre atendendo a equipe da NTV, sempre que eu ligo para o delegado, ele me responde, ele me atende com a maior presteza. Eu queria saber se há ou se houve em alguns momentos, outras situações, alguns boletins policiais de ambas as partes, porque a gente percebe que tem uma rixa política muito grande. A gente mostrou há pouco, inclusive, um vídeo gravado pelo Cássio Remes, que em 30 de junho desse ano, mostrando uma situação em que a família Marra poderia estar sendo beneficiada a partir de máquinas da prefeitura que estariam trabalhando na propriedade particular na zona rural. A delegacia de polícia recebeu já em outros momentos, boletins de ocorrências de uma ou outra parte manifestando alguma insatisfação, ou esse campo de discussão que terminou em tragédia hoje ficava somente aí pelas redes sociais, ficava somente aí nesses bastidores do fazer política e da pior maneira possível? Sim, é um prazer falar assim, com a senhora e com todos, né? Estou sempre à disposição. Realmente, o perfil dele, ele era político, a vítima, o perfil dele realmente fiscalizar, né? Tem perfil de políticos assim, né? De fiscalizar tudo que tem de regular na cidade, que tem de regular na cidade, todos os fatos administrativos
políticos administrativos, e se trazia para o civil, a Polícia Civil já estava realmente apurando esses ilícitos. Nós que fazia aquelas filmagens também, a Polícia Civil abriu a investigação, viu o polícia quando ele tem a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Então já ocorria essas investigações e de certo estava atrás e informava a gente sobre essas coisas. Realmente não era a primeira vez que ocorria. Doutor, então meu questionamento é, o senhor fala que ele já seria levado ao conhecimento essas situações, mas a gente pode dizer o quê? Que aí ele já tinha relatado, por exemplo, questões relacionadas a possíveis ameaças contra a vítima, ou isso não tinha acontecido antes? Não, nesse sentido não. Foi realmente as infrações das irregularidades, né, usando o bem público para fins particulares, que ele relatava, que a gente estava sabendo das redes sociais e investigava, e estava investigando. Realmente, a ameaça nunca chegou nesse, pelo menos não em relação a esse autor, ele nunca fez um boletim de ocorrência de ameaça. Ludmila, questionamento? Bom, por hora a gente segue acompanhando aí os trabalhos da polícia nesse momento, que tem muita coisa aí para desvendar. A gente até chegou a falar em algum momento aqui que o secretário de Obras teria suicidado após cometer esse crime, foi o que ocorreu na cidade, mas aí a gente viu uma nota do hospital desmentindo esse fato, que ele não tinha chegado até o hospital. O próprio prefeito, na entrevista há pouco, a gente viu ele também dizendo que não sabia dessa informação, e agora confirmada também pela Polícia Civil de Patrocínio. E, doutor, quais serão os passos daqui para frente? A Polícia Civil está empenhada e vocês, perto de toda essa situação, como é que vocês enxergam tudo isso? A partir de agora, nós de todos, as pessoas que presenciaram os fatos, que estão nas imagens, todas as testemunhas, todos vão ser ouvidos agora nesse momento. Já fizemos a apreensão das imagens de câmeras, né, que nós temos em celular, mas agora vamos colocar aí para mandar para o Poder Judiciário. Vamos continuar diligenciando a localizar seu paradeiro, e se não for possível localizar, se trata de um evidente fuga, né, nós vamos pedir sim a sua prisão. Muito bem, Ludmila, a gente volta a falar de Patrocínio, porque o repórter Rafael Ribeiro está na Polícia Militar e traz aí mais informações sobre esse caso lá, sobre esse assassinato do pré-candidato a vereador. Rafael, boa noite novamente. E o que temos agora de informação? Boa noite para você, Odair. Boa noite a Ludmila e a todos que acompanham o NTV News. Nós estamos acompanhando desde quando chegamos aqui na cidade de Patrocínio. Conversamos agora há pouco com o tenente da Polícia Militar, que disse que, o tenente Diamond, que disse que quem vai prestar, então, entrevista sobre o fato é o comandante de Polícia Militar, o batalhão de polícia agora, para ouvir a polícia. E estão ainda naquela questão, atrás do suspeito do crime. Alguns contatos já foram feitos com polícias de cidades vizinhas, para que se identificarem, então, esse suspeito na região, para que a polícia fique atenta e, claro, faça ação para prender esse homem. Como você viu aí na outra entrevista com o delegado, Renato Mendonça, ele dizia que já iria pedir um dado de prisão preventiva para o suspeito do crime. E isso deve ser feito nas próximas horas, depois que as oitivas forem feitas, e logo, quanto a isso, a polícia vai continuar trabalhando. Nós estivemos acompanhando, então, o trabalho da polícia, buscando informações. Segundo a Polícia Militar, já foram feitas visitas nas fases aí desse suspeito, Jorge Marra, e até agora não foi localizado. Alguns parentes chegaram, foram nos contatos com esses parentes, mas ninguém quer dizer qual seria a localização desse suspeito. A gente vai continuar acompanhando. Amanhã, no programa Gui Boaventura, ao meio-dia, nós trazemos as informações completas a respeito desse fato, inclusive atualizando, então, o que aconteceu. A gente já desmentiu agora há pouco, estava sendo vinculado a alguns meios de comunicação, sobre o que estaria acontecendo com relação à morte, uma possível morte aí do suspeito. Isso aí não se confirma, é apenas boato, fake news, que está disseminado na internet para desviar a atenção
para que esse suspeito não fosse localizado. A polícia ainda está trabalhando. Amanhã, mais informações a respeito desse fato, também no programa Gui Boaventura e também no NTV News à noite, trazendo todas as informações a respeito desse crime que chocou a cidade de Patrocínio. Muitas pessoas estão, assim, muito consternadas com o que aconteceu, porque os dados, ou seja, o candidato que foi assassinado tinha um número de eleitores muito grande aqui na cidade, inclusive pessoas gostavam muito dele. A especulação é que ele viria como candidato a prefeito de Patos de Minas, e isso não se utilizou por causa desse crime bárbaro que tem sido motivado por essa briga política, segundo a polícia, que já há algum tempo aqui na cidade. É com você, Ludmila, com você, Odair. Obrigado, Rafael, então, aí por mais informações, direto de Patrocínio. Ô, Ludmila, então é isso, né? A gente fechando essa edição de hoje, né? Fechando essa edição aí do NTV News com essa atualização de notícias direto de Patrocínio e, claro, né, trazendo aí mais detalhes deste crime e o nosso jornalista vai estar aí acompanhando, então, toda essa movimentação, desdobramentos aí deste caso que, como o repórter acabou de dizer, chocou o município de Patrocínio, assim também como toda a região, uma vez que a vítima era bastante conhecida, né, em todo o mundo político aí da nossa região, da microrregião, né, das cidades vizinhas, o que traz aí uma notoriedade ainda maior para um crime como esse. E aí, o nosso jornalismo está lá em Patrocínio, colhendo todas essas informações, levantando todos esses dados, né, apurando essas informações precisas aí, derrubando inclusive essa informação que circulou, o Rafael acabou de dizer, uma informação que circulou que o atirador, né, que o secretário teria tirado a própria vida, o que não se confirmou, né, depois apurando, o delegado disse que isso não aconteceu, o próprio irmão dele, que é prefeito da cidade de Irauamarra, durante a sua coletiva também disse que isso não teria ocorrido. E aí, então, a gente tem todas essas notícias sendo apuradas pelo jornalismo da NTV, trazendo aqui para você, amanhã no 30 Minutos e também no programa Gui Boaventura e também novamente aqui no NTV News.